Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar, uma live da quinta-feira, da terça-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, me dá um sinal do som, me passa pra gente conversar. Eu pedi a vários seguidores que acionasse o sininho da minha página, do meu perfil, porque acionando eles, vocês são avisados mais rapidamente do início da live. Quem não acionou, por favor, acione, que queira participar das lives e ser avisados pelas posts, stories, né, que eu coloco. Então, acione um sininho de notificações automáticas na minha página, lá no perfil Neuropediatria para você. Do lado tem um sininho. Deixa ele acionado que você vai ser avisado, certo? Muita gente já entrou. Vamos começar a falar. O som tá bom para vocês? Gente, eu queria falar sobre a educação e os desafios da pandemia. Depois eu vou responder as perguntas, então quem tiver perguntas sobre outro tema pode digitar que eu vou responder, independente ou não, se está relacionada ou não ao tema. O que eu quero falar é o seguinte: nós todos, pais, fomos muito cobrados na pandemia porque as aulas ficaram por muito tempo online e nós tivemos muitos desafios. O modelo de aula online não era adequado para as crianças, porque realmente ele não é adequado, então o aproveitamento caiu. O tempo de pandemia foi muito longo. Então agora, no retorno às aulas, nós estamos tendo muito, vivenciando muito o prejuízo acadêmico, fora os outros emocionais, as inseguranças das crianças, problemas de perdas que vários tiveram. Mas eu quero focar aqui sobre a defasagem. Então, assim, eu peço a todos que têm filhos, que estão nas escolas, que estejam mais presentes nesse momento, porque a defasagem foi muito grande e foi nos colocado para todos nós que haveria um ano de recuperação, um ano onde a gente teria a recuperação do conteúdo do ano passado. Houve um movimento para ser feito isso, e foi isso que foi estipulado, e foi isso que saiu na televisão, e foi isso que a gente foi comunicado. Porém, não é isso que nós estamos vendo. Então, nós não estamos vendo esse movimento das escolas para a reposição de matéria do ano passado. Pouquíssimas aulas de revisão estão dando a matéria nova e cobrando nas provas, e o baixo rendimento está aparecendo pelas notas. Estão sendo distribuídos pontos aleatórios para fazer com que dá uma maquiada na média, e com isso os pais fiquem mais tranquilos, porque quando não fica o boletim no vermelho. Porém, isso não resolve o nosso problema, e além de não resolver, a educação por si só, ela foi realmente muito prejudicada pela pandemia, mas ela tem que se reinventar como todos os outros setores se reinventaram. Então, infelizmente, nós não nos reinventamos porque a gente quis, nós fomos obrigados. Então, nós fomos obrigados a nos reinventar no trabalho, no dia a dia, no nosso prazer, no nosso lazer. Nós fomos obrigados, e todo mundo fez isso. Não porque a gente quis, não porque foi fácil. Não foi fácil, foi muito difícil. E todos nós ficamos com marcas desse período da pandemia, de perdas, de luto, de quem teve a felicidade de não perder
um ente tão próximo, tão familiar, ficou durante todo esse período ouvindo as notícias, ouviu sobre perdas de pessoas conhecidas, não tão próximas. Então houve um medo, as crianças ouviam falar, algumas faziam uma ideia meio fantasiosa do coronavírus. Nós estamos voltando à normalidade. As escolas abriram agora 100%. Mas o que elas estão fazendo? Qual é o plano de recuperação? Objetivamente, o que está sendo feito? Porque o consultório está sendo abarrotado de dificuldade de aprendizado, com baixo rendimento escolar, sem nenhum plano de recuperação. Então, novamente, as famílias estão sendo colocadas a colocarem professores particulares para repor a matéria que a criança não conseguiu durante o período do ano passado. E não foi isso que foi colocado publicamente. E não foi essa a ideia que foi dada. Então, toda a vida a educação anda com um conjunto, família e escola. A família faz a sua parte e a escola faz a sua parte. As famílias eu vejo fazendo a parte, porque elas ficaram nas aulas online. As mães tiveram que fazer as atividades. Elas fizeram compromisso, elas arcaram com esse estudo online. Houve uma adesão grande, mesmo sendo inadequado. Mas eu não estou vendo. Pouquíssimas escolas estão. Eu tenho conhecimento porque recebo crianças de várias escolas. Algumas escolas algumas tiveram. Por exemplo, priorizando as matérias mais importantes, matemática e português. Então, eles retiraram algumas matérias que eram música. Não é que não eram importantes, mas houve teve que se priorizar. Então, como são as matérias que possuem um maior conhecimento, que se leva de um ano para o outro, existem algumas escolas que fizeram esse movimento de retirada, diminuição de carga horária, de matérias mais educação física, música. Não sei se elas estão corretas, mas pelo menos estão tentando. Houve uma tentativa, mas a grande maioria não teve nada de diferente. E me preocupa muito porque o processo de aprendizado foi interrompido. O processo de aprendizado foi interrompido e essa postura de colocar a matéria para frente rompe completamente o processo de aprendizado. Porque a criança não tem como acompanhar com a defasagem de um ano, do ano total de 2020, que foram pouquíssimas as aulas presenciais, mínimas. Então, a defasagem está imensa. A família também está trabalhando com todos os problemas emocionais de insegurança da criança, de ansiedade, de sobrepeso por ansiedade, de abuso de telas. E as famílias estão tentando consertar, estão tentando ajudar. Então eu vejo um movimento de pais muito importante, à procura de conseguir consertar todos os erros, todas as alterações que a pandemia nos trouxe. Mas eu não vejo o movimento das escolas. Não estou vendo nada de objetivo, nada de importante que as escolas tenham mudado ou que estejam fazendo diferente de um ano qualquer letivo. Lá no começo da pandemia, quem me acompanha aqui sempre, não sei se vai se lembrar, lá no comecinho eu estava extremamente preocupada com esse assunto, logo no início da pandemia. Quando as escolas fecharam, que nós não tínhamos data para abrir, não tínhamos perspectivas.
E eu convidei Geraldo Lemos para conversar sobre esse assunto. E eu terminei aquela live mais otimista por causa das opiniões dele, das colocações dele. E ele, quem quiser, está no IGTV, essa live que foi feita ano passado, no comecinho da pandemia. E ele colocando que o desafio para a educação era tão grande que, com certeza, a educação iria se transformar. Ela foi forçada a se transformar. O nosso modelo de educação, que não muda há anos e anos e anos por causa da pandemia, ele haveria, e ele estava otimista, havendo que as escolas e a educação teriam que se reinventar e que, por causa disso, teriam um novo modelo, um modelo mais adequado, melhor de aprendizado para as crianças. Com a pandemia, as escolas iriam fazer esse movimento de revigorização, melhora da educação, usando novos métodos e deixando de lado os métodos tão antigos que são usados há tantos anos em nossas escolas tradicionais. Não foi isso que aconteceu, Geraldo Lemos. Não aconteceu isso. Não vemos nada. Então, ou nós tivemos com a pandemia, assim, não posso nem mensurar a quantidade de áreas afetadas. Mas a educação foi uma área extremamente afetada. E a nossa infância foi extremamente afetada. E o nosso ensino foi extremamente afetado. Se nós, pais, nós não tivermos atentos, cobrando, fiscalizando e os colocando para a escola o que está sendo feito de forma objetiva para a recuperação desses alunos, são os nossos filhos que vão ser os prejudicados. Quem vai, a quantidade de crianças que serão com baixo rendimento passadas de ano, com esses pontos distribuídos, e isso é colocar as coisas para debaixo do tapete, porque o próximo ano eles dão a nova matéria, sem a criança saber a de 2 anos atrás, que vai ser de 2020, e nós já estamos começando, pertinho de começar outubro, quer dizer, nós estamos no final desse ano letivo, praticamente, sem mudança alguma. E só agora, no último decreto, houve realmente a abertura da escola com 100% presencial. Então, esse é um questionamento que eu acho que é importante a sociedade se posicionar. E a sociedade somos nós, os pais. Nós somos a sociedade. Em relação às crianças da neuropediatria que realizavam inclusão escolar, essas então é que está difícil. Se para as crianças neurotípicas a escola não conseguiu se reinventar, elas não tiveram nenhum movimento pela escola, pela inclusão escolar. As crianças, durante todo esse período de pandemia, não havia modelo, é como se as crianças com atestado, com laudos para a inclusão escolar não existissem, porque não havia diferença alguma entre eles e os outros. Eles perderam porque a socialização era uma das coisas mais importantes na inclusão escolar, quer dizer, dar o modelo das crianças da mesma idade, de idade aproximada, para que essas crianças pudessem se desenvolver pelo convívio. A própria pandemia e o próprio isolamento e o próprio modelo online já tinham retirado. E o processo de aprendizado que a escola não conseguiu realizar, nem mesmo para as neurotípicas, nas crianças com inclusão, infelizmente, elas ficaram realmente abandonadas, quase que abandonadas pela grande maioria das escolas. Algumas receberam algumas atividades diferenciadas para serem realizadas pelas mães em casa. Então, foi dado à família esse cargo. Então, por isso, houve realmente uma retirada muito grande de crianças da escola, das crianças, principalmente as crianças que realizavam inclusão escolar. Houve uma retirada importante,
Houve também a retirada de crianças neurotípicas, a escola não está oferecendo, então por isso não vale deixar a criança numa escola considerada de primeira linha, já que ela perdeu sua primeira linha, quer dizer, as escolas mais caras perderam alunos, porque elas não estavam se diferenciando em nada das demais, não havia nenhum diferencial. Então, mas o que eu quero colocar é que a sociedade tem que se posicionar. Se nós ficarmos calados, se nós pais ficarmos calados, silenciosos sobre esse movimento, essa carruagem que passa, nós teremos um maior prejuízo, porque fica o dito pelo não dito, sendo que as crianças não tiveram o aprendizado, não tiveram a base e as coisas estão sendo atropeladas para eles. Com isso, eu recebo muito mais queixas de baixo rendimento, o que na verdade não é um baixo rendimento. Aquela criança está desestimulada, a matéria é muito difícil para ela, porque é uma matéria que faz ligação com a matéria do ano passado, que foi sendo considerada dada e absorvida e que não houve. Então, por isso, é como se você tivesse pulado de ano. Crianças foram puladas de ano. No imaginário, elas foram puladas de ano, sem receber a matéria. Não por causa de alta performance dela, não porque elas sabiam a matéria e podiam pular de ano. Apenas faz de conta que não existe e damos a outra matéria. Então, é uma coisa preocupante e que todas as famílias têm que estar atentas, porque a sociedade, nós temos que nos posicionar e nós temos que cobrar esse trabalho de reposição de todo conhecimento que não foi dado durante toda a pandemia e que não pode agora apenas ser colocado para debaixo do tapete e partimos do que estamos agora e começamos a matéria deste ano. Considera-se que não é necessário, que não existiu o ano passado. Isso não pode acontecer. Por favor, vocês estejam atentos, presentes, cobrando das escolas de seus filhos. Vou aqui olhar agora as perguntas. Shirlene, doutor, eu tenho o direito de pedir à escola particular um acompanhamento para minha filha? Ela sabe ler e escrever, porém, se não tiver alguém incentivando, não vai. Primeiro, ela precisa ter um laudo para pensar num acompanhante. Então, o acompanhante não é uma coisa tão fácil assim. Por quê? Existe uma lei que coloca que a criança autista tem direito de acompanhante, mas segundo os critérios da escola. Então, as coisas não são tão fixas assim. No começo, elas foram bem fixas, mas depois começou-se a criar algumas brechas. Então, a escola ela tem uma certa autonomia de dizer se a criança precisa ou não desse acompanhante. Mas isso eu estou falando de crianças que possuem diagnósticos e diagnósticos específicos. Essas brechas existiram, então agora não é só com um laudo, você coloca o laudo e pronto, vocês têm um acompanhante. Não é tão assim, ficou mais difícil sim, mas ainda pode ser requerido, se a criança tiver um laudo de doenças específicas que são protegidas por lei para o acompanhamento. A Shirlene está falando que ela é autista. Então, o autista, dependendo da série, mas tem essas brechas. Existe uma lei, você pode colocar na internet, existe uma lei de acompanhamento para as crianças com autismo, porém a lei prevê algumas brechas que dá não é uma coisa, não é um direito constituído, porque ele precisa da análise da necessidade, porque nem todos haveriam uma necessidade. Então, por isso existe uma brecha.
Saraiva Flor Bela, boa tarde. Tamara, boa tarde, doutora Cristine. Meu neto foi diagnosticado com TEA severo. Em quanto tempo ainda ele pode ficar sem comunicação? Porque ele não tem nenhuma. Samara, é o seguinte, eu não posso te dar essa resposta. A criança com TEA severo, que é um averbal, que não tem comunicação, ele passou por aquele período que no meu canal do YouTube, eu coloco uma playlist que fala sobre o TEA e eu explico devagarzinho como que acontece a aquisição da comunicação desde o bebê. E que é de forma natural. E que isso ocorre com todo mundo de forma natural. Então, esse processo de comunicação, ele demora. A criança começa a se comunicar. Ao primeiro, vamos dizer, o primeiro ponto bem importante, que é o sorriso social, você vai ter com 3 meses. E então, aos pouquinhos, essa criança vai se desenvolvendo e ela começa a falar após 1 ano, na maioria das vezes. E esse estando dentro do desenvolvimento natural. E já é lento, né? Então não é rápido. Porém, a criança autista, ela não percorreu o caminho natural. Ela será ensinada. Quer dizer, o terapeuta, os terapeutas, com mais a escola, que tem na sua socialização uma forma de desenvolvimento, de estímulo ao desenvolvimento das habilidades, essa criança será ensinada a se comunicar porque ela não conseguiu fazer isso de forma natural. Quando a gente vai ensinar alguém, a gente depende de como essa criança vai responder. É igual quem está na escola. Você coloca o seu filho na escola, mas você não vai saber na hora que coloca se ele será um bom aluno ou não. Vamos ter que esperar o rendimento dele. E ele pode se desenvolver na escola sem nenhuma queixa, com um ótimo rendimento. Ou ele pode ter baixo rendimento aqui e ali, ou com algumas queixas. Isso eu não posso saber antes de colocar na escola. Então, assim, a maioria... Existem algumas exceções de crianças com TEA que não vão aprender a falar. Existem. Não é a grande maioria, mas existem. Então, eu não posso dizer que 100% dessas crianças, todas as crianças com TEA, vão falar, porque existe uma quantidade que não vai ter aquisição de fala. Mas a grande maioria vai conseguir desenvolver, mas com quanto tempo de terapia? Aí é uma pergunta extremamente subjetiva, porque é muito individual de cada criança. E tudo que a família faz ajuda o desenvolvimento. Então, existem famílias que são extremamente engajadas. Existe que eu fico, quando eu atendo, eu fico comovida. Como aquela família com tão poucas condições, ela conseguiu estimular tanto essa criança. Com a sensibilidade, com o bom senso de pessoas leigas, pai e mãe. E já em outros casos, às vezes, não tem nada, não se liga a família entre... Eu estou dizendo que isso acontece independente da situação financeira da família, isso acontece independente da educação dos pais. Eu já, ao mesmo tempo, encontro outros pais que têm uma situação financeira bem melhor e que têm estudos, que são pessoas mais avançadas em profissão, profissionais liberais, que não conseguem estimular seus filhos com TEA. Então, eu vejo vários, com o atendimento a gente encontra vários modelos. Então, a gente vê o quanto as crianças, quando a família estimula, como as crianças... não é só a terapia, não é só a escola. Aqui é terapia, é escola e é família. Entendeu? Então, é um trabalho conjunto. E que tem muitas chances da gente conseguir a comunicação. Mas colocar o tempo é uma coisa... Tempo é um tempo matemático, te dizer 1 ano, te dizer 6 meses, te dizer 2 anos. Isso eu não posso precisar. E eu acho que ninguém.
não acredito que alguém possa te precisar. Tainara, ele está na fono há 2 meses, colocou TO agora, mas não vejo ainda resultados. Se ele só está há 2 meses e começou a TO agora, está muito precoce. Vou te falar, o desenvolvimento da criança nas terapias, ele sempre é mais lento do que a gente gostaria, porque eles têm que passar por um período de adaptação ao terapeuta. E o terapeuta é eles. Então, existe um conhecimento da criança pelo terapeuta para que ele possa ver onde que ele consegue maior atenção, onde ele consegue uma maior cooperação. E isso o terapeuta faz no decorrer de algumas sessões. E dependendo de crianças, essas quantidades de sessões variam. O que eu posso te dizer é que assim, quando eu encaminho as crianças para a terapia, o mais precoce que eu reavalio é após 3 meses de terapia. Então, a forma mais precoce que eu avalio é 3 meses de terapia. Então, antes de 3 meses, a gente não vê grandes avanços. Então, você está começando a fono há 2 meses e agora a TO. Então, realmente, você está ansiosa, mas vai ter que segurar a ansiedade, porque as coisas, o tempo para as terapias é um tempo que é de médio a longo prazo, não é de curto prazo. Catiana, doutora, quando que a medicação é indicada para o TEA? Não existe medicação para o TEA. A medicação é para uma demanda que a gente chama. Quer dizer, eu tenho uma criança com agitação importante, então a medicação é para agitação. Eu tenho uma criança com dificuldade para dormir, então a medicação será para essa dificuldade para dormir. Eu tenho uma criança com agressivo, então a medicação vai ser para tentar controlar. Então, as medicações não são usadas para o TEA, são usadas pelas queixas que podem acontecer por causa das características possíveis dentro do TEA. Então, se você não tiver queixas, você não tem motivo de medicação. Eu tenho várias crianças com TEA medicadas, mas eu tenho várias também sem medicação, apenas com as terapias e a escolarização e as orientações familiares. Saraiva, meu filho tem 40 anos, tem defeitos de atenção, tem cura? Não. As pessoas que têm déficit de atenção, elas, uma taxa pequena, antes considerada que só 5% teriam sintomas. Nesses últimos trabalhos, principalmente agora, está tendo um grande trabalho, não estou dizendo trabalho, está sendo feito pelo Fantástico, né? Uma série falando sobre TDAH, onde eles mostram os novos avanços sobre TDAH, mostrando que aquilo que a gente pensava que era 5% não é tão 5%, que a taxa é muito maior do que a gente imaginava, de pessoas que ficarão com sintomas na sua vida adulta. Então, existem algumas pessoas que vão, durante a vida adulta, somem os efeitos, somem as queixas do déficit de atenção e hiperatividade, mas em outros não. Então, não é cura. Eu entendi o déficit de atenção. Sirlene, 100%, mas é optativo. Na escola, a vida, minha filha, não está funcionando ainda. Daniele, o que dá mais raiva ainda é ter diretores de escola que vê que a melhor para aquele aluno é repetir e mesmo assim não repete. Prefere passar para a série seguinte, mesmo a criança com dificuldades. Mas eles também, você tem que olhar os diretores da escola com uma certa empatia, porque em alguns anos atrás foi feita uma lei que precisa ser obedecida, onde a criança não pode repetir de ano, até a 4ª série. Então, por isso, eles têm uma lei que os impede. Então, por isso, não depende deles. Então, lei,
é como o povo está falando, né? Lei se obedece. Porém, eu discordo, mas lei é lei. Então, ela precisa ser obedecida. Então, a gente pode, eu acho que ela foi uma lei que não ajudou as crianças com dificuldade. Eu não concordo, eu acho que ela foi inadequada, mas eu posso achar o que for, mas é uma lei. Então, precisa ser obedecida. Então, por isso, os diretores precisam obedecer a lei. Então, até a 4ª série, as crianças não podem repetir de ano por lei. Daniela, eu vou repetir meu filho ano que vem, pois sei que ele não está preparado para ir para a série seguinte, com dificuldades. Esse é o grande questionamento de todos nós. A gente vai fazer essas crianças repetir de ano ou não? Essa é porque nenhuma decisão aqui que você tome é perfeita. Nada é perfeito. Porque você vai ter sempre alguns dados positivos e outros negativos. Então, assim, quando a gente repete de ano, você perde aquela turma, que ele tem amizades, que ele tem relacionamento. Segundo, neste caso, que foi da pandemia, a criança quando repete de ano é um fracasso. Quer dizer, ela perdeu de ano, você vai repetir a série. E ele é como se ele fosse culpado. Mas ele, na maioria das vezes, durante esse processo da pandemia, ele não foi culpado. Aconteceu uma coisa que foi excepcional. Então, colocar no colo dele e ele se sentir inferiorizado, diminuído por causa de repetir de ano e os outros passarem, que estão iguaizinhos a ele, também causa. Então a gente fica com um dilema e que os pais precisam avaliar cada caso e precisamos repor ao conhecimento que você tem que priorizar as coisas. Mas não existe decisão fácil, porque não existe só pontos positivos. Existem pontos negativos e pontos positivos, tanto em passar com dificuldade, nesse período que eu estou falando, nesse período que eu estou salientando da pandemia. Antes não. Antes, a criança que tinha dificuldade de ser colocada para frente, sempre para frente, vai virando uma bola de neve. Mas agora não é individual, agora é coletivo. Nós temos um baixo rendimento, uma dificuldade escolar e uma defasagem coletiva e não individual. E por isso que o processo tem que ser coletivo, entendeu? Por isso é que eu acho que a sociedade tem que se posicionar. Se fosse o seu filho com dificuldade, era uma coisa individual. Não, não é o seu, são todos. Então, exceções, pequenas exceções que não estão com dificuldade. Então, a gente vê a grande maioria com dificuldade para conseguir acompanhar a matéria que está sendo dada sem tendo sido passado rapidamente por uma matéria de um ano inteiro. E aí, por isso que a gente tem que pensar. A nossa decisão provavelmente vai chegar a um ponto que nós vamos ter como pais que decidir esse ponto. Eu deixo ele avançar, eu repito de ano. E aí você vai ter que pensar no seu filho de forma individual, ponderando os prós e contras. Mas eu estou falando agora de uma forma geral. Eu estou falando de um movimento que os pais devem fazer em todas as escolas, para que, já que elas não se reinventaram pela necessidade imposta, elas se reinventem pelo posicionamento da sociedade. É isso que eu estou falando. Já que não é um caso individual, e nós estamos falando no coletivo. Daniela, não tem lei nenhuma que me impeça de colocar meu menino na série seguinte se o menino está com dificuldade. Não tem lei que colocar o meu menino na série seguinte se o menino está com dificuldades até a 4ª série. Até a 4ª série, mesmo que a criança não tenha um bom rendimento, ela é passada de ano.
Então, por isso eu pego crianças que aí vai virando uma bola de neve, eu pego crianças na 4ª série que não sabem ler e escrever, porque elas foram passadas de ano. Doutora, meu filho está no 2º ano do fundamental, ele ainda tem dificuldades, muita, ele tem TDAH, eu posso assinar algum termo para poder repetir ele? Eu acho que a família pode, porque algumas escolas dão isso, quer dizer, é da sua responsabilidade. Quer dizer, você assina um termo para que a criança repita de ano. Isso existe. Quem diz o nível do autismo da criança? Quem diz é um neuropediatra que faz o laudo e que ele avalia. Existem várias formas de avaliar, porque existem várias escalas, vários testes, mas simplificando, o grau ele é avaliado conforme a comunicação. Então, o quesito que mais pesa para a avaliação de grau de autismo é a comunicação, já que por definição o autismo é uma dificuldade de comunicação. Deixa eu ver aqui. O autismo leve tem direito a algum benefício? O autismo, independente do grau, está na lei classificado como equivalente a um deficiente. Porém, quando você dá entrada no benefício do INSS, você vai para a perícia e o autismo leve ou todas as doenças, o quesito que a perícia coloca é se a doença é incapacitante. E no autista leve, bem pequeno, às vezes não é muito fácil de considerar essa criança incapaz. Então, mas ele, por lei, não existe isso, leve ou moderado. É porque é claro e evidente a incapacidade no autismo severo ou moderado. No leve, dependendo do grau do leve, porque dentro do leve nós temos também um espectro importante dentro do leve. Existem pessoas muito diferentes dentro do leve e que podem não serem percebidas como incapacitantes, mas por lei, no papel, quando você dá o laudo de TEA, a gente nem coloca laudo com grau, porque o CID é único, não tem um CID para leve, um CID para moderado e um CID para grave. O CID, que é o Código Internacional de Doenças, que tem que estar presente no laudo, é o mesmo, independente do grau. Obrigada, doutora, você é minha ídola. Ah, a Flor Bela. Perfeito, doutora. Precisamos pensar não somente no desempenho escolar, mas também no aspecto social, no acompanhamento, junto com os alunos da turma. Exato, não é uma coisa tão fácil. Tatiana, doutora, meu filho falou até 2 anos e 6 meses, depois parou. Ele tem 7 anos, não fala nada. Será que ele vai voltar a falar? Esse tipo de TEA, que é o regressivo, ele pode voltar a falar. Pode. Mas a chance dele de falar é como se fosse um TEA que não é regressivo. Então, a sua tem uma grande chance, mas a mesma coisa que eu falei para a outra mãe, não são todos que voltam, que chegam a falar, entendeu? Então, por isso a gente não pode te dar a certeza. A grande maioria consegue fazer uma pequena comunicação. A qualidade dessa comunicação varia, é claro. Então, eu estou falando de falar como falar, para se comunicar. Agora, qual o grau dessa comunicação vai ser extremamente variável. Onde eu disse assim, vão ter crianças que não vão falar, porque existem algumas crianças que vão permanecer averbais. Mas essas que permanecem averbais, mesmo tendo realizado terapia, sendo realizados segmentos, elas não são a grande maioria, elas são as minoria dentro de todos o número de pacientes do espectro autista.
aprendizado possível. Doutor, além de TDAH, a desatenção e a hiperatividade podem aparecer em quais condições? Na verdade, a agitação não é hiperatividade, pode aparecer no autista, na deficiência intelectual, como no TDAH. A desatenção você pode ter no autismo, a criança não presta atenção porque você está falando por comunicação verbal e você chama de desatenção, porém não é. Você pode ter também na deficiência intelectual e você também pode ter, em alguns casos, de crises parciais, crises de ausência que clinicamente se assemelham muito à desatenção. Então, o que você não deve é usar o termo hiperativo para uma criança agitada, porque a agitação ocorre em várias situações. E você também tem agitação, que são agitações que são menores, que ocorrem de forma reativa. A criança está passando por alguma turbulência familiar e ela se torna uma criança mais agitada. Por um período ela não era, mas então a criança também é um ser. Então os pais estão se separando, ele está numa fase com muitas brigas, perdas. Essa criança pode, sem uma patologia, ela se tornar agitada por um período de adaptação, de conseguir elaborar as mudanças da vida, as perdas, o luto. É muito comum a separação dos pais, porque é uma mudança muito drástica e causa uma grande insegurança às crianças. E a maioria dos pais, infelizmente, quando se separam, não conseguem manter a segurança da criança, de que a separação diz respeito a nós, não a você. Quer dizer, nada mudou para você. Conseguir passar para a criança essa segurança. A grande maioria não consegue passar essa segurança. Então a criança se sente muito insegura sobre o conceito que ela tinha sobre família, sobre o que é que vai mudar, se ela vai perder o pai, se ela perde, tá entendendo? Ela acha que perde, então ela fica muito confusa. E ela reage. Essa reação pode ser com agressividade, com agitação, com melancolia, com depressão. Kelly Bernardino, doutora, quando a criança é estressada, como se ela tem um colega e não para, pode ser algum distúrbio neurológico? Eu já vi acontecendo com crianças com problemas neurológicos, mas eu também já vi em crianças neurotípicas. Porque assim, quando você tem uma criança neurotípica com desenvolvimento normal, com boa comunicação, a criança, eu estou dizendo porque eu já vi isso, a criança tem 2, 3 anos e ela bate na mãe quando a mãe diz não. Ela empurra o pai. Só que ela é bem pequena. Então, aquele bater dela não está doendo no pai ou na mãe. E a família, por causa disso, se esquece que ela precisa ensiná-lo que ele não pode bater, não pode ser permitido, porque se ele bate em casa, nas pessoas grandes, quando ele for para a escola, ele vai ter o mesmo comportamento com pessoas pequenas, do tamanho dele. E o que não doeu em você pode machucar muito um pequeno. Então, existem algumas situações onde a criança não necessariamente tem uma patologia. Claro que existem muitas em que esse comportamento faz parte de uma patologia, mas não necessariamente precisa existir, porque eu já encontrei vários pacientes que simplesmente foi uma não colocação adequada da família, por às vezes uma própria inexperiência da família. Não está doendo, ele tem só 2 anos, ele não sabe o que ele está fazendo. Então a criança, quando a mãe diz não, quando o pai diz não, ele vem para cima dele nas pernas e bate, mas é uma mãozinha tão pequenininha, ele não tem dor nenhuma, não tira o pai nem do canto. Então, eles não são educados, ensinados, porque mesmo pequenininho, você não deve permitir esse comportamento errado, porque ele aprende a se comportar assim. Então, mesmo pequenininho, você segura, diz, não pode bater, não pode, machuca, não pode bater.
E aí o menino é bem pequeno, você segura a mãozinha dele por um tempo pequeno e coloca sério, você não pode bater. Então o que acontece? Mas aquilo ali é uma repetição. Criança pequena, ela vai aprender por uma repetição que você não pode, que você não pode. Ele não vai aprender com uma, duas vezes. Então, as famílias se perdem nesse processo de imposição de limites muito facilmente. Shirlene, essa lei não era clara para todos os professores. Minha vizinha é professora de ensino médio e disse que não pode repetir nenhuma série. A lei é clara até a 4ª série, não é todas as séries não. A partir da 4ª série pode haver a repetição, mas até a 4ª série. Nisso a lei é clara. Até que série? Boa tarde, Elisana. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Doutora, a criança na escola e em casa, muito agressiva e com obesidade, chora por qualquer coisa e vive arrumando confusão e as brigas geralmente se tornam agressivas, físicas, pode ser um distúrbio neurológico? Pode, é o que eu respondi, não estou dizendo que precisa ser um problema neurológico. Existem muitos que possuem atraso do desenvolvimento, existem as crianças que realmente têm um distúrbio de comportamento. O que eu estou dizendo é que, de uma forma geral, eu não posso dizer todos que se comportam assim têm um problema neurológico. É isso que eu quis dizer. Existem vários que têm esse comportamento e têm problemas neurológicos, mas não posso dizer que todos têm problema neurológico, porque esse comportamento também é encontrado em crianças sem problemas neurológicos, porém com uma inadequação da imposição de limites pela família. Então existem também. Foi isso que eu quis colocar. Kelly, criança desatenta, agitada, agressiva, nervosa e com compulsão alimentar, precisa de tratamento neurológico? Precisa, ela tem compulsão alimentar, ela tem agressividade, você está dando tantas queixas, então ela precisa ser avaliada, ser feito ou não diagnóstico, ela pode ser que tenha necessidade de ser medicada por causa da agitação, da compulsão, então isso vai ter que ser avaliado, porque não vai se desfazer sozinho. São várias as queixas que você está colocando. Lu Souza. Doutora, minha filha imaturidade no processamento das informações. É grave? Se ela tem uma imaturidade, ela tem um atraso cognitivo, dependendo do grau, pode não ser tão grave. Mas quando você tem um atraso, mesmo quando ele é leve, ele tem várias repercussões no seu dia a dia e principalmente na parte escolar, porque a escola é o local mais difícil, onde a criança é mais exigida. Então, por esse motivo, se houver um atraso que é percebido no seu dia a dia, na casa, nos seus comandos simples, nas suas explicações de mãe, que são explicações mais objetivas, onde existe o concreto, a situação concreta, e você já percebe que essa criança não consegue te compreender, tem uma posição, uma reação muito infantilizada, muito abaixo do esperado para a idade que ela possui, e aí se ela realmente fechar o diagnóstico de um atraso cognitivo, os problemas escolares ela também não vai acompanhar, porque ela não tem a capacidade cognitiva, intelectual da idade que ela possui. Kelly Bernardino. Doutora, criança com PC que nunca teve anemia, pós-Covid, está com anemia e diarreia frequente, pode ser algo grave? Pode ser tanta coisa. Um PC, ele tem uma dificuldade de se alimentar importante, muitos dele, não estou dizendo que o seu, mas o PC, ele não tem uma boa mastigação, então ele não tem uma boa coordenação da deglutição. Então, eles têm problemas também intestinais, porque eles fazem muita constipação. Então, existe um leque tão grande que você deve começar primeiro pela pediatria.
O pediatra tem que avaliar, porque existem várias causas da pediatria, porque a criança com PC é criança. Então, primeiro se estuda as causas mais básicas, a parte de, por exemplo, que me veio agora, é tão comum as crianças com PC, as famílias fazem exame e pedem e fazem uso de vermífugo. Muitos pacientes com PC passam anos sem fazer remédio para verme. Então, existe tantas lacunas, porque a criança com PC, embora ela tenha uma idade, ela tem um desenvolvimento tão abaixo, então ela continua sendo tratada como bebê. E às vezes ela tem uma alimentação de bebê. Então, muitas vezes, quando eu faço o diário, que eu pergunto o que é que você dá no café da manhã, no almoço, no jantar, em todas as refeições, aí eu depois mostro, gente, isso você podia estar dando para uma criança de 6 meses. Isso é uma alimentação perfeita para os 6 meses, para 8 meses, mas ele tem 6 anos. Ele não está com alimentação para a idade de 6 anos, então ele não vai estar recebendo os nutrientes que ele precisa na idade dele. Então precisa haver ajustes e orientações nessa dieta, porque embora ele tenha a sequela neurológica, mas ele não é um bebê. Ele tem necessidades da idade dele. Lu Souza, muito obrigada. Que Deus continue lhe abençoando por ser um instrumento de ajuda na vida de muitas mães. Que Deus te ouça. Aprendizagem possível. Obrigada, doutora, de nada. Kellen, doutora, criança com PC grave. A mãe pode optar por não levar à escola, só fazer atendimentos multifuncionais? Na verdade, muitos PCs ainda não estão indo para a escola, por causa, o PC está dentro da lista dos indivíduos que são considerados, eles possuem um risco aumentado do Covid. É uma das doenças, por isso eles foram vacinados primeiro, como crianças com prioridade. Então, por isso, o ir para a escola expõe essas crianças que possuem complicações, porque a maioria do PC, eles têm complicações pulmonares. E a paralisia cerebral está dentro daquelas patologias que foram lá no início consideradas como patologias de risco para o Covid. Então ele pode, e a maioria das escolas não está aceitando o paciente de inclusão com PC. Não estão aceitando ainda. Eles fazem a online, que na verdade não é aula, porque o PC não se aproveita isso. Então, na verdade, ele não está na escola. Então, as mães tiraram da escola muitas e colocaram nas terapias para que haja algum outros ganhos. Mari, boa tarde, doutora. Com que idade percebe-se um atraso no desenvolvimento? Com menos de um ano já se pode dar? O neurologista, sim, porque na verdade as mães se lembram muito, quando a gente vai fazer história pregressa, as mães se lembram muito de com que idade a criança andou. Mas o andar não é o primeiro marco. Sustentar o pescoço, sentar, rolar, engatinhar. Então, acontece isso antes do primeiro ano. Então, eu posso diagnosticar o atraso antes do primeiro ano. Quando a gente já atende uma criança mais velha e que a gente está fazendo a história, e é que a gente pergunta como marca o andar, porque as mães não sabem com que idade ele sentou, não sabe, com que idade ele sustentou o pescoço, com que idade ele engatinhou. Mas o andar ocorre por volta de um ano e tem o aniversário de um ano. Então a família tenta, se você pergunta, ele logo pensa e tenta lembrar da festinha de um ano. E aí facilmente ele sabe, ele estava andando ou não estava andando. E o andar, para a família, para os leigos, para a sociedade, é um marco importante, então fica na memória das pessoas. É por isso que a gente pergunta muito sobre o andar. Mas antes do andar, existem vários marcos. Então, eu posso dizer que a criança tem um atraso motor antes de um ano.
O neurologista consegue, porque ele está examinando a criança com menos de 1 ano. Ele, ao examinar, ele está vendo se ele está sentando, qual é a idade dele, o que ele deveria fazer, o que ele está fazendo e se está ou não adequado. Shirlene, vou precisar sair, meu celular está descarregando. Muito obrigada, doutora, a senhora é mil, de nada. Kelly, em que caso se faz, o exame de genomas raros? Quando você pensa que essa criança não está batendo, não está esclarecido o diagnóstico, tem uma epilepsia que está se comportando de uma forma não esperada, quando essa criança apresenta vários atrasos, com algumas características que não estão se encaixando, quando o médico pensa que o diagnóstico não foi elucidado. Então, se ele não foi elucidado pelos exames mais banais, mais acessíveis, a gente permanece a investigação com coisas mais para doenças mais raras. Então, pessoa que já tem o seu diagnóstico firmado dentro do esperado, com evolução dentro do esperado, às vezes não chega a fazer esse tipo de exames, porque não há necessidade, porque o diagnóstico foi feito com exames mais simples e o diagnóstico não só foi feito, como a evolução está se comportando como deveria para o diagnóstico dado. Vamos ver, quando eu suspiro, normalmente eu estou perto de 1 hora. Então, exatamente, está faltando 3 minutos para que a gente tenha 1 hora de live. Kelly, doutora, lesão cerebral muito maior que uma anóxia pode ser genérico? Genérico? Não entendi o genérico. Deve ser genético, não? Que você quis falar? As lesões de anóxia, elas são muito características de anóxia e bem diferentes das características que vêm das doenças genéticas. Então, elas não costumam ser confundidas, porque são muito diferentes entre si. Se a pergunta foi se pode ser confundida com genéticos, normalmente não, porque as alterações da anóxia, a encefalomalácia, ela é muito característica da falta de oxigênio e da anóxia, e as doenças genéticas causam outros tipos de alterações do sistema nervoso central. Então, dificilmente elas são confundidas. Gente, vou encerrando a live. Quinta-feira eu faço a outra live às 20 horas. Como eu estou pedindo, porque está ficando mais rápido a entrada de vocês, e eu gostei disso, viu? Gostei da entrada rápida de vocês, por isso que eu estou pedindo que vocês acionem o sininho lá no perfil da página Neuropediatria para você. Acionando o sininho, você está acionando as notificações automáticas. Então, quando eu entrar em live, você rapidamente avisado que eu já entrei na live, que eu já comecei a live. E isso agiliza a entrada de quem quer participar e de quem quer assistir as minhas lives. Que eu sei que aqui tem um número grande de pessoas que se repetem, que me acompanham há muito tempo em todas as lives. Então, para essas, eu peço que acionem o sininho das notificações automáticas. Eu vou gravar essa live, deixar essa live gravada no IGTV. Então, vocês que quiserem podem compartilhar, comentar, e esse tipo de atitude, compartilhar, salvar, todas essas atitudes que vocês fazem, demonstram pra gente o quanto a live foi importante, o quanto que a gente acertou, foi assertivo no comando, de como a gente conduz a live. Então é por isso que eu tenho o maior prazer que vocês compartilhem, comentem, curtam, depois não só ao vivo, mas depois que eu coloco no IGTV, tá certo? Até quinta-feira, um beijo para todos, quinta-feira às 20 horas, tá bom? Beijos, tchau!